Por que é importante o redesign da bandeira da Nova Zelândia? Em uma tentativa de explorar sua identidade nacional, a Nova Zelândia realizou um concurso para um novo design da bandeira nacional, convidando todos a apresentarem suas ideias. A resposta foi incrível. Milhares de criações criativas foram enviadas, mostrando a profundidade do espírito neozelandês. Entre esses designs únicos, um se destacou, com a imagem de um kiwi com olhos a laser. Embora esse design ousado não tenha vencido, ele conquistou a imaginação do público e rapidamente se tornou um símbolo de orgulho e humor nacional. Os neozelandeses apreciaram como ele reflete sua cultura única e seu senso de diversão. O concurso não apenas iniciou discussões sobre o que a bandeira deve representar, mas também destacou a importância da inclusão na definição de símbolos nacionais. Essa abordagem divertida para um tema sério nos lembra como a criatividade pode unir as pessoas, o que o futuro reserva para a bandeira da Nova Zelândia. Por que o guepardo ultrapassa seu carro? Os guepardos são animais incríveis que conseguem atingir velocidades superiores a 100 km por hora, mais rápido do que muitos carros no trânsito urbano. Essa velocidade impressionante é resultado de suas características físicas únicas. Seu corpo leve e pernas longas e esguias permitem que façam passos poderosos, enquanto a coluna flexível ajuda a esticar e contrair, aumentando a velocidade da corrida. Mas não é só a velocidade. Os guepardos têm garras não retráteis que garantem melhor aderência ao solo como um tênis esportivo. Além disso, eles possuem grandes fossas nasais, que fornecem mais oxigênio aos músculos, ajudando a manter alta velocidade durante a perseguição. Com uma visão aguçada, conseguem avistar a presa de longe, e sua rápida reação os ajuda a persegui-la com sucesso. Então, da próxima vez que você vir um carro passando, lembre-se de que o guepardo pode vencer essa corrida. Por que Michael Jordan merece ter seu número aposentado? Em 2003, o time do Miami Heat tomou uma decisão ousada. Aposentou o número 23, que foi usado pelo lendário Michael Jordan. Essa decisão é surpreendente, já que Jordan nunca jogou pelo Heat. Mas o que motivou essa atitude? A diretoria do time queria reconhecer a contribuição inestimável de Jordan para o basquete, considerando-o um dos maiores jogadores da história. Suas habilidades únicas, determinação e talento mudaram o jogo, inspirando muitos jogadores e fãs. Ao aposentar seu número, o Heat enviou uma mensagem de que o legado de Jordan vai além de times e rivalidades, unindo os fãs em respeito à sua grandeza. Essa honra única mostra como a influência de um jogador pode impactar todo o esporte. Isso nos faz refletir. Existe alguém cujo impacto seja tão significativo? Prepare-se para se surpreender com o truque de Karl Wallenda na corda bamba. Em julho de 1970, Karl Wallenda, o lendário equilibrista, chamou a atenção do mundo ao atravessar uma impressionante corda bamba de 365 metros sobre um desfiladeiro em Tallulah, Illinois. 30 mil espectadores se reuniram nas bordas, criando uma atmosfera incrível, enquanto ele dava os primeiros passos no fio fino. Equilibrando-se a grandes alturas, Wallenda completou essa ousada travessia em apenas 19 minutos, mostrando não só suas habilidades impressionantes, mas também sua determinação inabalável. Essa apresentação incrível não foi apenas uma demonstração de capacidades físicas, ela simbolizava o espírito de aventura e a busca pelo risco. Muitos na multidão prenderam a respiração, sem tirar os olhos do homem que caminhava confiante pela linha perigosa. O feito de Wallenda não foi apenas entretenimento. Ele inspirou muitas pessoas a seguirem seus sonhos, independentemente das dificuldades. Hoje, seu legado permanece como um poderoso lembrete de que, com coragem e perseverança, o impossível pode se tornar possível. Quantos atletas hoje teriam coragem de aceitar um desafio tão extraordinário? Preço incrível do atum azul do Pacífico. Esse peixe extraordinário é considerado o mais caro do mundo. Em 2019, em um leilão em Toyosu, Tóquio, um exemplar de 278 quilos foi vendido por impressionantes 3,1 milhões de dólares. Esses leilões não são por acaso. Eles mostram a enorme demanda por esse iguaria, especialmente em restaurantes de sushi no Japão. O atum azul do Pacífico é valorizado pelo seu sabor intenso e textura única, tornando-se um ingrediente desejado em restaurantes de alta gastronomia. Os preços altos refletem não apenas seu valor culinário, mas também os problemas relacionados à pesca excessiva e à diminuição das populações na natureza.
Ecologistas estão preocupados com a sustentabilidade dessa pesca e pedem práticas responsáveis para que futuras gerações também possam desfrutar do atum azul do Pacífico. Não é incrível como um único peixe pode gerar tanta discussão sobre luxo culinário e conservação ambiental? Sim, é verdade. Um dia completo em Vênus, que é o tempo que leva para girar em torno de seu próprio eixo, dura cerca de 243 dias terrestres. Isso faz com que seu dia seja mais longo que um ano na Terra, que dura apenas 225 dias. Essa situação curiosa acontece porque Vênus gira muito lentamente e na direção oposta à maioria dos planetas, fazendo com que o Sol nasça a oeste e se ponha a leste. Além disso, devido à sua densa atmosfera, rica em dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico, o planeta retém calor, resultando em um forte efeito estufa. Essa condição extrema, com temperaturas na superfície altas o suficiente para derreter chumbo, torna Vênus o planeta mais quente do nosso sistema solar. O giro e a órbita únicos de Vênus oferecem aos cientistas a oportunidade de estudar como diferentes condições ambientais afetam as características dos planetas, como isso influencia o clima no planeta. Descubra as incríveis origens do smartphone. Em 1994, a IBM lançou o Simon Personal Communicator, um dispositivo revolucionário que mudou para sempre a nossa forma de nos comunicarmos. Você ficará surpreso ao saber que ele foi o primeiro smartphone do mundo, combinando as funções de um telefone celular e um assistente digital pessoal, PDA. O Simon não apenas fazia chamadas, ele também tinha uma tela sensível ao toque, enviava e-mails e até rodava aplicativos. Com seu design ousado e recursos inovadores, ele abriu caminho para os modernos smartphones elegantes. Imagine carregar um mini computador no bolso naquela época. Isso era revolucionário. O Simon estava à frente de seu tempo, inspirando as tecnologias atuais e estabelecendo um padrão para os dispositivos de comunicação do futuro. Sua influência é sentida até hoje, quando usamos smartphones que se tornaram parte essencial de nossas vidas, e não apenas um complemento. Você consegue imaginar a vida sem smartphones? Você sabia que os personagens de Mowgli foram inspirados pelos Beatles? No mundo mágico da animação, a criatividade muitas vezes surge onde você menos espera. Em 1967, a Disney lançou o amado filme Mowgli, que tem uma cena memorável com 4 abutres brincalhões cantando "É pra isso que servem os amigos". Mas aqui está a surpresa. Esses abutres não foram apenas desenhados aleatoriamente. Cada um é inspirado em um membro dos Beatles. Isso mesmo, Flap, que lembra Paul McCartney, tem um jeito amigável e um rosto redondo. Ziggy evoca John Lennon com seus óculos redondos e atitude descontraída. Buzzy traz Ringo Starr à vida com seu humor inteligente, enquanto Dizzy captura o charme peculiar de George Harrison. Essa homenagem divertida marca um momento encantador na história da animação, misturando a magia da música com o mundo encantador da Disney. É um lembrete fascinante de como diferentes formas de arte podem se encontrar, criando algo realmente especial. Então, da próxima vez que você assistir a Mowgli, dê uma olhada mais de perto nesses abutres e talvez até aproveite um pouco mais da canção deles. Você sabia que a Ariana Grande brilhou no MTV Millennial Awards? Em 2015, essa talentosa popstar ganhou 2 prêmios impressionantes: Instagrammer Global do Ano e Hit Internacional do Ano pela sua animada música One Last Time. A Ariana, conhecida por sua poderosa voz e personalidade única, conquistou o coração de milhões com sua música e presença nas redes sociais. O prêmio de Instagrammer Global destacou não apenas seu talento musical, mas também sua habilidade de se conectar com os fãs online, compartilhando momentos de sua vida e carreira através de posts criativos. Sua música One Last Time ressoou com fãs ao redor do mundo, tornando-se uma daquelas canções que não dá para não cantar junto. Essa vitória dupla no MTV Millennial Awards mostrou como a influência de Ariana vai além da música, confirmando seu status como uma artista multifacetada na era digital. Você consegue imaginar como ela estava emocionada naquela noite inesquecível? Um fato surpreendente sobre a forma do nosso universo. Imagine um universo onde as regras da geometria são como as que você aprendeu na escola, onde linhas paralelas nunca se cruzam e triângulos sempre somam 180 graus. Cientistas sugerem que nosso universo pode ser plano. Essa ideia intrigante vem da cosmologia, que estuda a estrutura e as origens do universo. A densidade total do universo determina sua forma.
Quando essa densidade atinge um nível específico chamado densidade crítica, resulta em um universo plano. Observações recentes da radiação cósmica de fundo, um vestígio da infância do universo, oferecem evidências convincentes dessa planitude ou indicam que o universo está muito próximo dela em grande escala. Mas o que significa um universo plano para nós? Se nosso universo realmente for plano, ele se expandirá infinitamente, embora essa expansão desacelere gradualmente com o tempo. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e ver as estrelas brilhando, lembre-se de que você está olhando para um universo potencialmente plano, que continua a se estender infinitamente diante de você. É impressionante, mas as bolas de beisebol são verdadeiras obras-primas da engenharia. Cada bola da liga principal é projetada com cuidado e possui 216 costuras exatamente posicionadas, algumas das quais estão habilidosamente escondidas. Esse design complexo não é apenas estético, ele realmente melhora a pegada para os arremessadores e afeta significativamente a rotação da bola. Quando um arremessador lança uma bola rápida ou uma curva, a forma como a bola gira pode mudar sua trajetória no ar. Essas costuras permitem que a bola reaja a diferentes técnicas de arremesso, mostrando como a arte, a ciência e a habilidade se unem em campo. Seja em um jogo tenso em julho ou na Série Mundial, a complexidade de cada arremesso é um aspecto fascinante desse passatempo amado nos Estados Unidos. Na próxima vez que você assistir a um jogo, pense na enorme importância que essas pequenas costuras têm em cada momento emocionante. Você sabia que as bananas são as mais vendidas no Walmart? É verdade. As bananas superam todos os outros produtos, tornando-se o item mais vendido da loja. Pense bem, apesar da enorme variedade que os clientes encontram, de eletrônicos a roupas, essas frutas amarelas sempre atraem os consumidores. Toda semana, o Walmart vende uma quantidade enorme de bananas, mostrando o quanto as pessoas adoram esse lanche saboroso e prático. As bananas são não só baratas, mas também ricas em nutrientes, como potássio e vitamina C, tornando-as uma escolha saudável para todas as idades. Sua popularidade pode surpreender, mas elas realmente são um alimento básico em muitos lares. Seja em smoothies, fatiadas com cereais ou simplesmente assim, as bananas merecem seu lugar nas prateleiras das lojas. Então, da próxima vez que você pegar um cacho, lembre-se de que elas são as favoritas dos clientes na maior rede de varejo do mundo. Porque aprender um segundo idioma muda o seu cérebro. Cientistas descobriram que saber 2 línguas pode alterar a estrutura do nosso cérebro. Pesquisas em neurolinguística mostram que pessoas bilíngues frequentemente têm mais massa cinzenta no hemisfério esquerdo do cérebro. Essa parte do cérebro é crucial para o processamento da linguagem, e uma maior quantidade de massa cinzenta significa mais neurônios e conexões, o que pode melhorar as habilidades cognitivas. Essa descoberta interessante sugere que o cérebro pode se adaptar e se desenvolver em resposta aos desafios de aprender um segundo idioma. Isso não só melhora as habilidades de comunicação, mas também pode aumentar a memória e a capacidade de resolver problemas. Portanto, se você está pensando em aprender um novo idioma, lembre-se de que isso pode ser um excelente exercício para o seu cérebro, ajudando a manter sua agilidade e flexibilidade ao longo da vida. Acredite ou não, mas no Japão dançar era proibido após a meia-noite. Essa lei surpreendente, criada em 1948, visava combater atividades ilegais relacionadas a casas de dança. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão enfrentou mudanças sociais e dificuldades econômicas, o que gerou preocupações de que dançar à noite pudesse levar à imoralidade e ao crime. As autoridades acreditavam que proibir dançar após a meia-noite tornaria o ambiente mais seguro. No entanto, muitos amantes da dança consideravam essa lei restritiva e ultrapassada. Somente em 2015, o Japão alterou essa regra antiga, permitindo que clubes e estabelecimentos funcionassem sem toque de recolher. Essa mudança revitalizou a vida noturna em cidades como Tóquio e Osaka, permitindo que as pessoas desfrutassem de dança e música livremente, independentemente da hora. Imagine como é maravilhoso dançar com amigos sob as estrelas, sem se preocupar com o tempo. Isso não é libertador? Difícil de acreditar, mas o que é o zumbido de Taos? A cidade de Taos, no Novo México, tem fascinado e intrigado as pessoas por décadas com um misterioso som zumbidor. Esse fenômeno estranho, conhecido como zumbido de Taos,
É descrito por alguns moradores como o som de um motor diesel ou um zumbido suave. Curiosamente, apenas uma pequena parte da população consegue ouvi-lo, o que deixa muitos confusos. Vários estudos tentaram descobrir sua origem, considerando diferentes causas industriais ou naturais, mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Esse mistério gerou teorias que vão desde fatores psicológicos até explicações extraterrestres. Os moradores relatam sentimentos de ansiedade ou desconforto devido ao barulho constante, enquanto os cientistas continuam a investigar sua origem. O zumbido de Taos permanece um enigma intrigante, fazendo com que tanto os locais quanto os turistas se perguntem: é um fenômeno natural, uma falha na nossa percepção ou algo mais incomum? O que você acha? Durante as gravações de Rock IV, houve uma reviravolta inesperada quando Dolph Lundgren acidentalmente deu um golpe sério em Sylvester Stallone. Esse momento aconteceu durante a filmagem de uma cena de luta e o golpe foi real. Stallone passou 9 dias no hospital por causa desse golpe. A lesão foi tão grave que ele teve uma inflamação no coração, o que gerou momentos assustadores. Mais tarde, Stallone brincou que Lundgren poderia tê-lo matado facilmente. Embora tenha sido um período difícil para Stallone, o incidente também destacou o quão intensas e fisicamente desafiadoras podem ser as filmagens de filmes de ação. No final, os dois atores permaneceram amigos. E o filme se tornou uma parte importante da carreira de Stallone, mostrando as dificuldades de criar momentos icônicos na tela. Você consegue imaginar como o filme seria diferente sem essa reviravolta dramática? Você consegue imaginar que o tempo é medido em átomos? A definição oficial de segundo está surpreendentemente ligada ao comportamento dos átomos, especialmente do átomo de césio 133. Em termos simples, um segundo é definido como o tempo que um elétron externo desse átomo leva para oscilar 9.192.631.770 vezes. Essa medição precisa destaca como as partículas elementares podem influenciar nossa experiência cotidiana, como o tic-tac dos relógios. Cientistas utilizam relógios atômicos de alta precisão, baseados nessa propriedade do césio 133, para acompanhar o tempo com uma precisão incrível, garantindo a sincronização do nosso tempo. Antes da adoção desse padrão atômico, o segundo era baseado na rotação da Terra, que variava um pouco devido a fatores como gravidade e condições atmosféricas. Agora, graças ao césio 133, nossos segundos se tornaram extremamente estáveis. Imagine como nosso mundo seria diferente sem essa precisão atômica na medição do tempo. Você pode acreditar que descobrimos novas espécies a cada ano? Todos os anos, cientistas nos surpreendem com novas descobertas sobre a biodiversidade da Terra, encontrando espécies que nem imaginávamos. Pesquisadores exploram florestas tropicais distantes, oceanos profundos e até áreas urbanas em busca de formas de vida desconhecidas. Por exemplo, nos últimos anos, biólogos descobriram criaturas incríveis, como o tatu-fada rosa e uma nova espécie impressionante de orquídea. Essas pesquisas não apenas aprofundam nosso entendimento da natureza, mas também ressaltam a importância da conservação dos habitats onde essas espécies únicas vivem. Existem mais de 8 milhões de espécies, e muitas delas ainda estão esperando para serem descobertas. Cada nova descoberta nos oferece uma visão sobre ecossistemas, evolução e o delicado equilíbrio da vida, lembrando que o mundo está cheio de surpresas à nossa espera. Você sabia que perde até 100 cabelos por dia? Isso pode surpreender, mas a perda de cabelo é completamente normal. Todo dia, uma pessoa perde entre 35 e 100 fios do couro cabeludo, devido ao ciclo natural de crescimento dos cabelos. Esse ciclo fascinante tem várias fases: a fase de crescimento, a fase de repouso e a fase de queda. Na fase de crescimento, os cabelos crescem ativamente por alguns anos, enquanto a fase de repouso dura alguns meses, quando o crescimento para. Por fim, os cabelos entram na fase de queda, onde os fios antigos caem, abrindo espaço para novos. Esse ciclo pode ser afetado por fatores como alimentação, estresse e genética, mas a maioria das pessoas não precisa se preocupar se não notar uma perda excessiva de cabelo. Então, se você estiver escovando os cabelos ou encontrar fios no travesseiro, lembre-se, é apenas o seu corpo fazendo espaço para um novo crescimento. A natureza não é incrível? Você já se perguntou como o dinheiro pode perder seu valor tão rápido? Durante a hiperinflação no Zimbábue,
Isso aconteceu em grande escala, tornando-se um dos casos mais dramáticos da história. No auge da crise, o Zimbábue emitiu notas de trilhões de dólares, mas isso não trouxe riqueza para a maioria das pessoas. Pelo contrário, até mesmo quem tinha uma nota de trilhões enfrentava dificuldades para comprar coisas simples como pão. Os preços subiam diariamente, produtos básicos se tornaram inacessíveis para o cidadão comum. As pessoas precisavam carregar grandes sacolas de dinheiro para fazer pequenas compras. A situação era tão crítica que muitos começaram a trocar bens em vez de usar dinheiro. Imagine como era difícil ver suas economias desaparecerem da noite para o dia. Essa hiperinflação foi resultado de erros econômicos, instabilidade política e desconfiança na moeda, deixando muitos sem saber como se orientar em um mundo tão imprevisível. Você pode acreditar que o símbolo do infinito é tão antigo? Esse símbolo icônico que se parece com um 8 deitado foi criado pelo matemático inglês John Wallis em 1655. Wallis tinha uma mente brilhante em matemática e queria expressar a ideia de algo infinito ou sem limites. O símbolo passou a representar não apenas conceitos matemáticos, mas também ideias de eternidade e ilimitada em várias culturas ao redor do mundo. Imagine como uma forma simples pode transmitir significados tão profundos. Ao longo dos séculos, o símbolo do infinito encontrou seu lugar na arte, na joalheria e na cultura popular, sendo frequentemente usado para simbolizar amor eterno ou o ciclo infinito da vida. O próprio conceito de infinito fascina. Ele desafia nossa compreensão de números e espaço, abrindo áreas de pensamento onde as limitações tradicionais não se aplicam. Então, da próxima vez que você ver esse pequeno círculo, lembre-se de que é mais do que apenas um símbolo. É um portal para infinitas possibilidades na matemática e além. Você sabia que cerca de 90% das pessoas sonham com cores vibrantes, enquanto apenas 10% sonham em preto e branco? Isso é incrível. Os sonhos coloridos têm chamado a atenção de pesquisadores e psicólogos há muitos anos. Normalmente, quando sonhamos, nossa imaginação pinta tudo, desde campos verdes até céus azuis brilhantes. Cientistas acreditam que isso está relacionado à quantidade de cores que nos cercam no dia a dia, especialmente com a popularização da televisão colorida e das mídias. Curiosamente, muitos idosos costumam relatar sonhos em preto e branco, o que pode refletir as experiências visuais menos vibrantes de sua juventude. Fatores como idade, cultura e até mesmo os meios de comunicação que consumimos podem influenciar nossos sonhos. Então, da próxima vez que você for dormir, preste atenção nas cores dos seus sonhos. Elas são tão vibrantes quanto na sua vida acordada, ou tendem a ser mais em tons de cinza. Descubra o mistério do Kuyotuit, o mineral mais raro da Terra. Este mineral incrível é tão único que apenas um exemplar foi encontrado, tornando-se um verdadeiro tesouro da natureza. Descoberto em Mianmar, o Kuyotuit chama a atenção de cientistas e colecionadores de minerais por suas propriedades vibrantes. Sua composição fascinante reflete uma história geológica intrigante, oferecendo pistas sobre as condições em que se formou. Cada vez que um minerador se aprofunda na Terra, ele busca histórias como a do Kuyotuit, que revela os segredos ocultos do nosso planeta. Minerais raros como este não apenas nos ensinam sobre o passado da Terra, mas também despertam curiosidade e admiração pelo mundo natural. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar essa descoberta excepcional, eles esperam desvendar mais pistas sobre como uma pedra tão rara pôde existir. Quais outras maravilhas escondidas aguardam para serem descobertas sob a superfície da Terra? Acredite ou não, o juiz Ward Hunt permaneceu no cargo. Em 1878, o juiz da Suprema Corte dos Krakatoa, Ward Hunt, tomou uma decisão surpreendente que foi parar nas manchetes. Após um derrame que o impediu de ir ao tribunal, ele decidiu adiar sua aposentadoria por mais 4 anos. Por que ele fez isso? A resposta está em seu desejo de garantir uma aposentadoria completa. Essa situação incomum destacou as dificuldades enfrentadas pelos juízes e sua dedicação ao trabalho, mesmo com problemas de saúde. Apesar de não conseguir cumprir suas funções, Hunt foi motivado pela segurança financeira que a aposentadoria poderia oferecer. Sua escolha reflete uma época em que as aposentadorias não eram tão seguras quanto hoje, e muitos buscavam garantir estabilidade financeira na velhice.
A história de Hunt não apenas ilumina a dedicação dos servidores públicos, mas também nos faz refletir sobre como os sistemas existentes podem impactar a vida daqueles que desempenham esses papéis importantes, o que leva pessoas como Hunt a superar dificuldades em busca de estabilidade e dever. Você já parou para pensar com que frequência pisca? Acredite ou não, uma pessoa pisca cerca de 25 mil vezes por semana. Esse ato simples pode parecer automático, mas desempenha um papel importante em nosso dia a dia. Piscar ajuda a manter os olhos hidratados e confortáveis, espalhando lágrimas pela superfície e limpando poeira e sujeira. Cada piscar dura apenas uma fração de segundo, mas melhora significativamente nossa concentração no mundo ao nosso redor. Além disso, piscar serve como uma pequena pausa para o nosso cérebro, ajudando a processar informações de forma mais eficiente. Na verdade, quando estamos focados em algo, como ler ou trabalhar no computador, a frequência dos piscadas geralmente diminui. Por isso, você pode notar que seus olhos ficam cansados ou secos após muito tempo na tela. Então, da próxima vez que você se pegar piscando, lembre-se de que não é à toa. Seus olhos agradecem por você cuidar da saúde e clareza deles. Quem diria que um ato tão pequeno poderia trazer tantos benefícios? Você pode acreditar que realmente sentimos partículas minúsculas? Esse processo incrível começa quando moléculas se separam de sua fonte e viajam pelo ar até nossos narizes. Quando respiramos, essas partículas microscópicas chegam aos nossos receptores olfativos, células especiais responsáveis pela percepção de cheiros. Isso significa que cada aroma agradável que sentimos, seja pão fresco, flores em flor ou nosso perfume favorito, é resultado da interação dessas pequenas partículas químicas com nosso corpo. Essa conexão maravilhosa entre nosso ambiente e nossos sentidos mostra o quão intimamente estamos ligados ao mundo ao nosso redor. O ar que respiramos está cheio dessas partículas, e embora muitas vezes sejam pequenas demais para vermos, elas desempenham um papel importante em como percebemos o que nos cerca. Então, da próxima vez que você sentir o cheiro de algo incrível, lembre-se, não é apenas sua imaginação, é uma pequena partícula do mundo chegando até você da forma mais agradável. E se eu te contar sobre as poderosas Andes? A Cordilheira dos Andes, que se estende por mais de 7.000 quilômetros ao longo da costa oeste da América do Sul, é a mais longa do mundo. Ela começa na Venezuela e vai até o Chile. Essa impressionante cadeia montanhosa não é apenas longa, mas também abriga algumas das montanhas mais altas do planeta, como o Aconcagua, que tem 6.962 metros de altura. Imagine estar no topo e admirar as paisagens deslumbrantes. Mas além da beleza natural, os Andes têm um enorme significado histórico, pois foram lar dos antigos Incas, uma civilização incrível que prosperou aqui. As montanhas desempenharam um papel importante em sua cultura, fornecendo recursos e servindo como locais sagrados. Hoje, os Andes continuam a atrair aventureiros, cientistas e todos que se interessam pelas maravilhas do nosso planeta. Difícil de acreditar, mas os aniversários na Venezuela viraram um caos. Nas áreas de trabalho do país, existe uma tradição adorada de comemorar aniversários com uma bagunça divertida de farinha, água fria e ovos. Imagine, quando o aniversariante chega, os amigos se reúnem, prontos para a festa. A celebração começa quando alguém cuidadosamente quebra um ovo na cabeça do aniversariante, simbolizando o início da festa. Logo, todos se juntam jogando farinha e espirrando água fria, resultando em risadas e rostos sujos e alegres. Essa prática vibrante não só traz alegria ao dia especial, mas também fortalece os laços na comunidade, mostrando o espírito de diversão que envolve a todos. Embora possa parecer estranho para os de fora, essa tradição reflete perfeitamente a alegria e a amizade que amigos e familiares compartilham na Venezuela. Pronto para se juntar à festa? Você não vai acreditar que isso é sobre Fran Kapos. Fran detém o recorde mundial de pronúncia mais rápida entre mulheres, o que destaca seu talento excepcional. Você consegue imaginar como ela pronuncia 603 palavras em apenas 54,2 segundos? Essa é uma velocidade incrível, 11 palavras por segundo. Essa conquista não é apenas sobre velocidade, ela exige clareza perfeita e excelente controle vocal. Embora possa parecer inacreditável, Fran dominou a arte da pronúncia rápida após anos de prática e dedicação. Ela frequentemente impressiona o público com sua capacidade de transmitir ideias complexas rapidamente, tornando-se uma palestrante e comunicadora muito requisitada.
Mas além dos recordes, Fran inspira muitos oradores iniciantes que sonham em aprimorar suas habilidades, o que torna suas técnicas tão eficazes. A combinação de um ritmo envolvente, respiração estratégica e um enorme entusiasmo. Se você tiver a oportunidade de ouvi-la, prepare-se para ficar impressionado com sua apresentação relâmpago. Você consegue imaginar uma ferramenta que volta para você? A palavra boomerang na língua dos aborígenes significa repetir, o que destaca sua habilidade única de retornar quando lançado corretamente. Esse dispositivo incrível, usado originalmente pelos nativos australianos, tem uma história fascinante que remonta a mais de 20 mil anos. Inicialmente, os boomerangues eram feitos para caça e cerimônias, e eles vêm em formas e tamanhos surpreendentes, cada um projetado para tarefas específicas. Por exemplo, alguns são feitos para longas distâncias, enquanto outros são destinados a lançamentos curtos. O design reflete não apenas a engenhosidade das culturas aborígenes, mas também seu profundo entendimento de aerodinâmica e física. Para lançar um boomerang, é necessário ter habilidades. É preciso dominar a técnica correta para que ele possa planar no ar e voltar graciosamente para a mão. Essa ferramenta icônica não só tem uma função prática, mas também está ligada a tradições culturais e histórias entre os aborígenes. Então, da próxima vez que você ver alguém lançando um boomerang, lembre-se da história e da habilidade por trás dessa invenção incrível. Você adivinha o que realmente inspirou a famosa linha da música? A letra "Nasci e cresci no sul de Detroit" da icônica canção Don't Stop Believing, da banda Journey, na verdade contém um erro geográfico. Embora a música descreva brilhantemente o sonho americano, não existe oficialmente uma área chamada Sul de Detroit. Na verdade, Detroit está localizada na margem norte do rio Detroit. Então a ideia de um sul de Detroit é confusa. Essa canção popular é um hino de esperança e perseverança desde os anos 1980, unindo ouvintes ao redor do mundo. Mas é interessante pensar que essa linha marcante pode levantar questões sobre sua precisão. Alguns sugerem que pode ser uma licença poética ou apenas uma abordagem criativa. De qualquer forma, isso definitivamente não diminuiu a popularidade da música e seu lugar na história da música. Você está pronto para cantá-la na próxima vez que ouvi-la? Acredite ou não, a tribo Seminole permanece indomada. É uma história fascinante de resistência e determinação. Os Seminoles, originários do sul da Geórgia e do Alabama, migraram para a Flórida no século XVIII, em busca de abrigo contra diversas ameaças e conflitos. Ao longo dos anos, enfrentaram várias guerras, incluindo as guerras Seminoles, e em vez de se render, adaptaram suas estratégias e lutaram ferozmente por sua terra e modo de vida. Sua capacidade de resistir à conquista os tornou um símbolo de força e independência na história dos nativos americanos. Hoje, a tribo Seminole é conhecida por sua cultura vibrante e sucesso econômico, gerenciando negócios prósperos, incluindo cassinos. Sua trajetória inspira muitos, mostrando como uma comunidade pode preservar sua identidade mesmo diante de enormes dificuldades. Os irmãos realmente lutaram contra a violência em 1599. Neste ano, Beatriz Cenci e seus irmãos tomaram uma decisão trágica, mas corajosa, contra seu pai violento em Roma. As crianças Cenci, sofrendo com a violência dele, estavam tão desesperadas que decidiram agir. Seu ato de resistência chamou a atenção e a solidariedade do público, que em sua maioria apoiou a luta contra a violência doméstica. No entanto, as autoridades reagiram com dureza, condenando os jovens Cenci a uma execução brutal. O irmão de 12 anos de Beatriz enfrentou um destino ainda mais horrível, sendo forçado a testemunhar a execução e depois condenado a trabalhar nas galés. Essa história trágica destaca as complexas relações entre violência, empatia pública e justiça, em uma época em que as vozes das crianças eram frequentemente silenciadas. O que levou a sociedade a apoiar um passo tão radical. E isso pode te surpreender. A proteção da natureza pode prejudicar outras espécies. A extinção de espécies devido à conservação acontece quando nos concentramos demais em salvar uma única espécie criticamente ameaçada e, sem querer, colocamos outra em risco. Por exemplo, se protegemos um pássaro raro, removendo plantas invasoras, podemos acidentalmente destruir o habitat de outra espécie que vive ali. Essa ironia destaca a complexidade dos ecossistemas, onde cada planta e animal desempenha um papel importante. Quando os ecologistas desenvolvem programas,
Precisam considerar cuidadosamente todas as espécies na área, e não apenas aquela que estão tentando salvar. Encontrar um equilíbrio pode ser difícil, mas é essencial para que nossas boas intenções não levem à extinção de outra espécie. Proteger a biodiversidade significa pensar não apenas em espécies isoladas, mas também entender como todas as formas de vida estão interconectadas. Estamos fazendo o suficiente para proteger todo o ecossistema ao tentar salvar os mais raros entre nós? Vamos revelar a verdade sobre cebolas e cães. Muitos donos de pets podem não saber que todos os vegetais da família das cebolas, especialmente a cebola, são tóxicos para nossos amigos peludos. A cebola contém uma substância nociva chamada N-propil-disulfeto. Quando os cães comem cebola, mesmo em pequenas quantidades, isso pode causar uma doença grave chamada anemia hemolítica autoimune, AHA. Essa condição prejudica o funcionamento das células vermelhas do sangue do cão, fazendo com que elas se destruam mais rápido do que podem ser repostas. Infelizmente, a AHA tem uma taxa de mortalidade assustadora de 80% se não for tratada a tempo. Os sintomas podem incluir fraqueza, vômito e até icterícia. Por isso é muito importante manter cebolas e produtos semelhantes fora do alcance do seu cão. Se o seu cão acidentalmente comer cebola, é necessário consultar um veterinário. Sempre fique de olho no que seu pet come, pois alguns alimentos humanos podem ser perigosos. Você sabia que a Suíça ama chocolate como ninguém? A Suíça é famosa não apenas por suas paisagens deslumbrantes e relógios precisos, mas também pelo chocolate. Os suíços têm uma paixão profunda pelo chocolate, refletida em seu impressionante consumo anual. Em média, cada suíço come cerca de 11,5 quilos de chocolate por ano. Isso dá aproximadamente 25 libras de chocolate por pessoa. Esse número destaca a importância do chocolate na cultura suíça, consumido em diversas formas, de trufas cremosas a fondue rico. Os chocolatiers suíços aperfeiçoaram sua arte ao longo dos séculos, resultando em marcas renomadas como Lindt e Toblerone. O chocolate aqui não é apenas um doce, é uma celebração de habilidade e tradições. Seja saboreando uma barra de chocolate em um dia de neve ou presenteando uma caixa de chocolate bem embalada, os suíços sabem como se mimar com sua iguaria favorita. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, pense nos suíços e seu amor por essa deliciosa guloseima. Você já se perguntou por que o Ponto Nemo é tão único? Este lugar interessante no Oceano Pacífico é considerado o ponto mais remoto da Terra. Na verdade, ele está mais perto da Estação Espacial Internacional do que de qualquer terra firme, o que o torna um exemplo surpreendente de isolamento. O Ponto Nemo fica a mais de 1.450 milhas náuticas da terra mais próxima, que é a Ilha Dulce, parte das Ilhas Pitcairn. Devido à sua imensa solidão, essa área é frequentemente utilizada por naves espaciais para um retorno seguro à atmosfera da Terra. Quando os satélites e a Estação Espacial Internacional passam por cima, eles estão mais próximos do Ponto Nemo do que qualquer pessoa em terra. Essa característica única cria uma atmosfera incrivelmente silenciosa, livre da presença humana. Cientistas e aventureiros são atraídos por seu mistério, estudando suas características oceânicas e a vida marinha que prospera em um lugar tão remoto. Quais segredos você acha que o Ponto Nemo esconde? E se os ruivos precisarem de mais anestesia? É verdade. Os ruivos naturais têm uma característica genética única relacionada à cor dos cabelos. Essa característica surge de uma mutação no receptor de melanocortina 1, MC1R, um gene que controla a produção de melanina, o pigmento que define a cor dos cabelos, da pele e dos olhos. Curiosamente, essa mutação não afeta apenas a aparência, mas também como seus corpos reagem à dor e a procedimentos médicos. Estudos mostram que os ruivos podem precisar de doses mais altas de anestesia durante cirurgias e procedimentos dentários. Isso acontece porque o gene MC1R influencia a eficácia dos analgésicos, tornando-os menos eficazes para os ruivos. Como resultado, os profissionais de saúde frequentemente precisam ajustar as dosagens para que essas pessoas se sintam confortáveis e sem dor durante os procedimentos. Então, da próxima vez que você ver uma pessoa ruiva, lembre-se de que seus cabelos vibrantes não são apenas um sinal de beleza. Eles também estão relacionados a aspectos médicos únicos. Você consegue acreditar que nossos genes podem influenciar coisas tão inesperadas como a necessidade de anestesia? Você sabia que as estrelas Michelin vêm do mundo dos pneus?
Pode parecer surpreendente, mas as prestigiadas estrelas Michelin, que são concedidas a restaurantes de elite, na verdade têm origem em uma empresa de pneus. Fundada em 1889, a Michelin é mais conhecida por seus pneus de qualidade, mas também publica um guia que avalia restaurantes e hotéis. O Guia Michelin foi criado para incentivar viagens de carro na França, e sua primeira edição foi lançada em 1900. Com o tempo, ele passou a se concentrar na arte culinária, levando à criação do famoso sistema de estrelas Michelin. Os restaurantes podem receber 1, 2 ou 3 estrelas, sendo 3 estrelas o prêmio máximo, que representa uma cozinha excepcional, digna de uma viagem especial. O famoso personagem Michelin, que promove a marca, é ainda mais conhecido pelo prestígio gastronômico que sua empresa traz. Hoje, chefes de todo o mundo buscam essas estrelas não apenas pelo reconhecimento, mas também pelo aumento de negócios que elas trazem. Então, da próxima vez que você ver um restaurante com uma estrela, lembre-se de que essas premiações vêm de uma empresa de pneus que busca celebrar o melhor da culinária. Vamos revelar a verdade sobre as leis imobiliárias do Catar. O Catar chama a atenção ao permitir que estrangeiros comprem imóveis, o que o destaca entre os poucos países do Oriente Médio com essa política aberta. Essa iniciativa ousada atraiu expatriados ricos, transformando o país em um centro de vida luxuosa e projetos modernos. Imagine apartamentos altos com vistas deslumbrantes e vilas luxuosas à beira-mar. Essas são apenas algumas das ofertas atraentes do mercado imobiliário. Quando compradores internacionais investem neste belo país, o Catar se beneficia economicamente. O turismo cresce, empregos são criados e o setor da construção prospera. Essa iniciativa não se trata apenas de imóveis, mas é um passo importante na missão do Catar de diversificar sua economia e criar comunidades vibrantes. Como isso mudará a paisagem cultural do Catar nos próximos anos? E se eu te contar sobre a terapia da cadeira vazia? Essa técnica interessante permite que as pessoas se comuniquem com alguém invisível, muitas vezes com quem perderam, ou até mesmo com o seu eu mais jovem. Imagine, você está sentado em uma sala tranquila, olhando para uma cadeira vazia, e de repente sente vontade de compartilhar seus sentimentos, memórias ou problemas não resolvidos. Pode parecer estranho, mas muitos acham isso incrivelmente libertador. Ao expressar emoções em voz alta, os clientes podem explorar seus pensamentos e sentimentos em um ambiente seguro, o que os ajuda a lidar com a dor, raiva ou arrependimento. A cadeira vazia simboliza a presença daqueles que se foram, ou partes de nós mesmos com as quais queremos reconectar. Às vezes não se trata apenas de despedidas, mas de promover a cura e o entendimento. Você consegue imaginar como isso é libertador? Essa terapia nos lembra que conversas, mesmo com uma cadeira vazia, podem levar a grandes avanços. Mangas crescem em todo o mundo, não é incrível? Essas frutas deliciosas não estão limitadas apenas às regiões tropicais. Elas se desenvolvem bem em diferentes climas em 5 continentes. Originárias do sul da Ásia, as mangas se espalharam para países como México, Etiópia e até algumas partes da Europa. Sua popularidade aumentou devido ao sabor doce e à textura suculenta, tornando-as favoritas em muitos lares. Na verdade, a Índia é o maior produtor, cultivando mais de 40% das mangas do mundo. No entanto, países como Tailândia, Indonésia e Filipinas também contribuem significativamente para a produção de mangas. Você pode encontrar várias variedades, cada uma com seu sabor e aparência únicos, desde a suculenta Alfonso até a vibrante Haden. Seja em fatias frescas, em smoothies ou em pratos salgados, as mangas são frutas versáteis, amadas por muitos. Com uma distribuição tão ampla, não é de se surpreender que as mangas sejam frequentemente chamadas de rei das frutas. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia de manga, lembre-se de que não é apenas uma iguaria local, é uma sensação global. Vamos entender o problema do envelhecimento da população do Japão. O Japão tem a população mais velha do mundo, com mais de 29% dos cidadãos acima de 65 anos. Essa mudança demográfica significativa é resultado da alta expectativa de vida e da baixa taxa de natalidade. Embora seja incrível que as pessoas vivam mais devido aos avanços na saúde e no estilo de vida, essa tendência traz desafios para a economia e os serviços sociais. Menos jovens significa uma força de trabalho reduzida, o que pode afetar a produtividade e o crescimento econômico. Além disso, o aumento do número de idosos gera uma pressão extra sobre os sistemas de saúde e os planos de aposentadoria.
As comunidades estão agora buscando soluções para apoiar seus cidadãos mais velhos, enquanto garantem oportunidades para o crescimento da juventude. Muitos estão explorando abordagens inovadoras, como o uso de robótica na saúde, programas de apoio comunitário e políticas para incentivar a natalidade. Compreender o equilíbrio entre cuidar da população idosa e apoiar os jovens ativos é crucial para o futuro do Japão. É verdade que um homem simulou seu próprio sequestro? Em uma reviravolta estranha, um morador do Texas decidiu organizar um sequestro falso, chocando todos ao seu redor. 2 homens mascarados atacaram sua esposa e o levaram na frente de transeuntes, criando uma cena digna de um filme emocionante. Durante 2 dias, seus familiares ficaram em estado de alerta, temendo o pior. No entanto, quando ele finalmente voltou são e salvo, descobriu-se que essa dramatização era apenas uma farsa bem planejada. Ele queria passar tempo com os amigos e inventou esse plano maluco como uma forma de escapar da realidade. Embora alguns possam achar isso engraçado, muitos outros ficaram indignados com seu comportamento imprudente. Suas ações levantaram questões sobre as sérias consequências de simular uma brincadeira tão perigosa. Ele não apenas causou pânico desnecessário entre sua família e amigos, mas também envolveu as autoridades em um caso que era completamente fictício. Que tipo de diversão poderia justificar um truque tão chocante?